Qual memória você não gostaria de Memória esquecer? que eu não gostaria de esquecer. Lembrar de lembrar. Tenho tantas memórias Lembrar de esquecer. de No não me gustaría esquecer. olvidar A la memória casa que de eu mi não infancia. gostaria de esquecer. Lembrar de esquecer. Esquecer de lembrar. Qual memória você não gostaria de esquecer? Quase sempre eu perdia o ensaio da cena final, porque os ensaios eram tarde da noite e eu ficava dormindo num colchonete na plateia, nas coxias ou mesmo no camarim. Na estreia, eu pude ver a cena final de verdade. As luzes se apagavam e todos os atores e atrizes acendiam isqueiros simulando vagalumes. E eu chorei, emocionada, em êxtase, vendo a mágica do teatro, a beleza de tudo aquilo. Eu não gostaria de esquecer os sonhos que eu tinha na minha infância, em que eu voava. Um passeio de bicicleta numa das férias inclinada, na e Ilha aí do começava a Cardoso, abrir os braços em e que eu voava estava com por cima Manuela, de postes, 6 via a anos, na cidade do garupa, alto. e Pedro, Eu nunca mais sonhei 2 essas coisas depois anos, que fiquei numa adulto. cadeirinha na frente da mesma bicicleta. Nós 3 andando na mesma bike, se divertindo, rindo, contando piada, fazendo anedotas. Mergulhar no mar. Depois de 31 anos, eu consegui voltar a mergulhar. Eu me lembro da espera fria na sala de recepção do consultório médico, as folhas de uma revista entre as mãos para espantar o tédio. Foi a primeira vez que ouvi falar de Angostura, um pequeno povoado da Colômbia incrustado na Cordilheira dos Andes. Dos 12 mil habitantes, 12% tem um tipo raro de Alzheimer que começa por volta dos 35 anos e é hereditário. Metade da população do mundo que tem essa forma da doença vive por lá. Morada de Dona Luz, do César, da Glória, da pequena Júlia, da Dona Otília. Protegida pelo padre Marianito, beato milagreiro, que tudo vê e a todos protege. ¿Cuál es el recuerdo que no te gustaría olvidar? No me gustaría olvidar la casa de mi infancia, un pequeño rancho e inmenso al mismo tiempo. No me gustaría olvidar el sonido de la radio amaneciendo temprano del otro lado de mi cuarto. No me gustaría olvidar el silencio de la noche y el sonido de la noche. No me gustaría olvidar los amaneceres con niebla en mi ventana, la luna en mi ventana, la sombra de los árboles colándose por las cortinas. No me gustaría olvidar los recuerdos que aparecen cada vez que vuelvo a ella. Quisiera mantener la imagen cuando tenía 5 años. Yo no me quiero olvidar de cuando vine aquí a Angostura, cuando conocí a Laura, Yuri y Natalia, y no me quiero olvidar de aquí porque este es un lugar muy especial, y de María Ángel también, que es mi hermanita. No olvidar mi nacimiento porque fue muy feliz cuando nací. Bueno, el recuerdo que no me gustaría borrar de mi mente es la hermosa sonrisa de mi hija, la presencia de mi hija. Eso no me gustaría. El momento en el que tuve a mis hijos, es decir, el momento del parto, porque ese momento fue aquel en el que pude entregarle todo mi cuerpo y toda mi vida al exterior y al mundo entero, al universo, y sentir el vacío que deja entregarle a la vida parte de lo que uno es. Memória de potência infinita que eu senti durante o parto da minha segunda filha. A sensação de se eu conseguir gerar uma pessoa, concretizar, parir uma pessoa, concretizar a existência de um outro ser com a minha própria força, eu posso tudo. Uma memória plural, no gerúndio, memória historicidade, lembrança rede que me conecta com o diferente antes de sua chegada e a nova diferença com ela. É uma memória sendo, que evoca ela crescendo, se formando gente, as primeiras lágrimas, o primeiro dente, alimentado por todo o já vivido. Quando ficou em pé, quando andou, quando falou, quando dançou, quando trocou os dentes, quando nadou, das conclusões espontâneas, das novidades que traz e do que ainda está por vir. Que o Lucas nasceu e que eu chamei pelo nome dele
E ele me olhou e sorriu. Después de 12 años sin tener contacto con mis hijos, llamé por teléfono con la increíble esperanza de que de repente me contestaran y escuché la palabra hola mamá. Un recuerdo increíble y que me llena el alma. Alzheimer provoca progressiva e inexorável deterioração das funções cerebrais, como perda de memória, da linguagem, da razão e da habilidade de cuidar de si próprio. Se suas memórias fossem roubadas ou lhe escapassem pela ponta dos dedos, qual seria aquela que você deixaria guardada por debaixo das unhas? É de acordar todos os finais de semana, um pouco mais tarde, e acordar com a minha mãe ouvindo música, limpando a casa, preparando um café da manhã, eu levantar junto com meu irmão, a gente sentar para conversar na mesa do café. O dia que a minha mãe deu, 2 meses antes dela falecer, a camisola dela de casamento. El recuerdo más grato de mi vida, mi mamá y de mi papá, que fue muy especial conmigo. Ese es el recuerdo más grande que yo tengo en mi vida, que ojalá todavía tuviera mis padres vivos. Lo que no me gustaría olvidar es la imagen de mi mamá, el rostro de mi mamá. Quiero que siempre permanezca en mi memoria. Guardaría por siempre cada momento que he compartido con mi madre, que ha sido ese pilar fundamental para yo crecer como persona, para llevar una vida mejor, que me hace feliz, que me llena. Entonces ella es el ser más significativo, entonces no quiero borrar ninguno de los recuerdos que he vivido con ella, porque a ella agradezco infinitamente lo que soy y se lo debo todo. Aos 6 anos de idade, eu e minha mãe, nós acordávamos muito cedo, porque tinha uns tickets governamentais para pegar leite líquido e não dava para todo mundo. Então a gente tinha que ir muito cedo para ir para a fila para poder pegar o leite e ainda voltar para casa para tomar café. E eu lembro muito bem da minha mãe, ela fazia ovos cozidos com a gema mole, ela salgava essa gema e me dava na boca. E a silhueta da minha mãe fazendo essa ação, ela é muito presente ainda na minha memória. E lógico que quando a gente é criança, a gente tem uma outra dimensão, né, das coisas. Então minha mãe parecia gigante, e minha mãe tem 1,55 m. Era um grude. Eu não gostaria de esquecer de quem são meus pais. Para driblar o esquecimento, que se faz cada dia mais presente, Rosa espalha lembretes pela casa e anota tudo num calendário fixado na geladeira, um dos bilhetes da sua casa. Lembrar de agradecer. Chamo ele de meu cheiro pai. Do cangote da minha mãe. Ele já é falecido. Visão do meu ele pai. Faleceu, tinha 11 anos. 12. Eu ia fazer mexia. 12. Poucos meses. No quintal. Depois. Os olhos e o cabelo do meu avô. Eu tenho várias memórias Todas em relação a ele, vários momentos. Mas tenho uma especificamente, são sempre que sou eu meu pai, meus dois e ele irmãos, brincando na piscina, na nossa sala de casa, eu brincando com as minhas panelinhas e ele sentado. Yo no quiero olvidar es cuando mi papito antes de morirse nos dijo a todos que siempre nos portáramos bien y que nunca tratáramos mal a la mamá. Nunca quería olvidar fue cuando yo tenía mi familia unida, estaba mi papá, mi mamá, mi hermanito y yo. Pues ya no la tengo, porque ya. Uma das coisas mais difíceis que eu preciso fazer a cada dia é não esquecer a voz do meu pai. E não é tarefa fácil. Já são mais de 22 anos que eu não... Vem aqui escutar uma música com o pai. Eu não escuto, eu já não pergunto. Tá com Eu fome? não deito no colo dele. O meu pai, ele tem insuficiência renal e o seu corpo está frágil. Ele necessita de cuidados especiais. Às vezes eu vou visitá-lo. Uma dessas vezes, na hora da despedida, meu pai começou a chorar copiosamente. Uma criança. Eu não me lembro de um momento visto meu pai chorasse. Pai, eu não vou te esquecer. Eu gostaria de nunca me esquecer do rosto do meu pai. Foi de viagem e não voltou.
teve um acidente de avião. Gostaria nunca de me esquecer. Uns olhos brincalhões, um nariz adunco, um sorriso aberto. Anoto tudo. Preencho cadernos e páginas em branco com lápis preto que uso até desaparecer entre meus dedos. Guardo cartas de amor, flores secas, fios de cabelo, pedaços de unha, roupas de bebê, retalhos de tecido. Guardo mágoas, palavras retorcidas, dias de chuva, joelho ralado, antes de ler. Os almoços de domingo na casa da macarronada com molho de tomate e queijo ralado. Eu costumo falar que domingo é dia de vó, que tem cara de vó. Minha avó também aproveitava para contar os casos da vida dela, contar a história. E ultimamente ela tem tido alguns delírios, que meu avô tem vindo visitar ela, meu avô que já faleceu. Ela morreu ano passado. No funeral de mi tía. Me desperta sempre lágrimas, mas lágrimas com sorrisos. É um colo que me faz dar sentido às coisas, mesmo que esse sentido seja o sentido do invisível. É uma memória, uma lembrança que me conecta com o melhor de mim, que esse melhor existe, sou engolida, mas eu me vejo no colo dos meus avós e parece que tudo toca um ritmo que tem que ser, tudo entra influência. Então a roda nesse espírito de troca e que lembra todo o meu passado, minha família, eu tô longe dela, enfim, tudo isso. Y estaba sonando una canción y me puse a bailar con ella. Ese momento nunca lo he podido olvidar. Los recuerdos de la noche son distintos a los recuerdos de la mañana o del día. Qual memória você não gostaria de esquecer?